O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, entrevistam a jornalista Sinara Menezes, da Carta Capital, sucursal de Brasília. Sinara, então você estava abordando há pouco aquele caso, né, da senhora que foi agredida pelas baratas e filmada e tal, e você também depois teve a informação de que ela ganhou uma ação. Ela ganhou, a notícia era essa, que ela tinha conseguido na justiça o direito de ser indenizada pelo programa, pelo extremo mau gosto de ter sido agredida na rua para que as pessoas riam. Existem pessoas como ela, que são mais humildes que ela, que não sabem que podem processar esses programas. Eu já vi várias vezes eles abordando gente na praia que está fora de forma, para rir dessas pessoas. Às vezes a pessoa não sabe que ela pode ir à justiça e processá-los. Talvez um controle social da mídia pudesse orientar as pessoas vítimas dessa situação que elas podem ir à justiça. O que se fala também é que o controle da mídia poderá trazer a censura à imprensa, né? É o que se fala muito. Inclusive, costumam até misturar controle com censura, para dar a ideia de que é a volta da censura, a volta da ditadura e tudo. Mas eu gosto sempre de citar referências, e no caso da Argentina, por exemplo, é uma referência, a meu ver, muito boa, porque ela veio democratizar realmente a informação. É claro que o poder lá da imprensa, né, o grande poder, o quarto poder, que a meu ver não é o quarto, é o superpoder, eles conseguem barrar na justiça alguns itens da lei, né? Inclusive aquele que obriga as atuais estações de televisão a se desfazer de um pouco de seus bens para se enquadrar na nova lei. Segundo a nova lei, o espectro radiotelevisivo, como é chamado tecnicamente, ele deve ser dividido em 3 partes iguais, 33% cada um. O setor público, o setor, digamos, da sociedade civil, que é sindicatos, universidades e tudo, e o terceiro é o setor privado. Então, eles conseguiram barrar nessa lei a obrigação que trazia um dispositivo, eu acho que o artigo 161, segundo o qual essas emissoras teriam de se desfazer desse poder todo, dos bens dela. Agora, no resto, a lei está funcionando, inclusive, né, democratizando a informação, reforçando a TV pública e criando novas situações que beneficiam, né, o pequeno produtor de TV, de vídeo. Eu pergunto a você veria condições de, pelo menos, se tentar aqui no Brasil algum tipo, né, desse tipo de situação? Exatamente contra a lei de que a gente faça uma lei parecida com a da Argentina, que os grandes empresários de mídia no Brasil querem confundir, querem que as pessoas confundam controle social com censura. Eles não têm interesse que tenha uma lei parecida no Brasil. A lei argentina democratizou os meios de comunicação no país. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que são poucas famílias que são donas de todas as empresas de mídia. Eles não têm o menor interesse que isso mude. Vocês imaginam que na Argentina, com a lei de meios, as partidas de futebol hoje são emitidas pela rede pública? Vocês imaginam a revolução que seria no Brasil se aqui fizessem a mesma coisa? Pois é, isso é que eu lhe pergunto como jornalista. Dificilmente isso aconteceria, né? E também o poder na Argentina não é muito diferente do Brasil, né? São praticamente iguais, são todas famílias, né? Por exemplo, o Clarim é de uma grande família, o Clarim dizem que é mais poderoso que a Globo, que inclusive controlava a internet, hoje não controla mais, justamente em função dessa... Mas o Clarim perdeu os direitos do futebol, era deles. Os direitos de transmissão do futebol. Como é que funcionava na Argentina? Para você assistir um jogo de futebol, você tinha que ir
num restaurante, porque as pessoas não tinham direito, era tudo pago, era tudo transmitido pelo canal pago, era pior do que aqui. Aqui, toda a Globo, por exemplo, não fala do Ricardo Teixeira, que todo mundo sabe os problemas que o Ricardo Teixeira está envolvido, porque o Ricardo Teixeira ameaça mudar os horários de transmissão de futebol, prejudicando a novela da Globo. Isso para mim é corrupção. Isso para mim é corrupção. Isso na época da ditadura, o Jornal Nacional, ele só podia, quer dizer, ninguém poderia concorrer com o Jornal Nacional. Os atos governamentais só poderiam ser divulgados antes ou após o Jornal Nacional, jamais, né, antes, no mesmo horário, porque isso atrapalharia a audiência do Jornal Nacional. Agora, os jogos de futebol só podem ser programados para depois da novela. Antes a novela das 8, agora a novela das 9, os jogos passaram a ser às 10 da noite. Se a Globo faz denúncias contra o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ele simplesmente ameaça a emissora de colocar o jogo mais cedo ou mais tarde, prejudicando a grade. Eu acho isso incrível, porque é uma emissora que faz tantas denúncias, não é? E eu acho isso um absurdo, o futebol depender do horário das novelas da Globo. Agora, Sinara, você falou em denúncias. Está se constatando hoje no Brasil um certo clima denuncista que faz lembrar muito aquela época que antecedeu o suicídio do Getúlio Vargas, né? Diziam que havia um mar de lama, né, que o Getúlio Vargas era um corrupto. E ele acabou revelando ser um homem pobre, né? Tanto é que ele era tão pobre que, ao ser deposto em 1945, disse que ele não tinha nem lugar para morar. Ele foi morar com a família dele, com os irmãos, quer dizer, numa série de problemas lá, ele acabou morando com os irmãos sem ter casa. Eu pergunto a você, o que é que você acha dessa sistematização, dessa campanha sistemática de denunciar? Quer dizer, os jornais estão preocupados mais em criar escândalos, em fazer sensacionalismo, do que construir digamos, um debate como esse de alguns atos do governo, né? O governo se queixa, por exemplo, de que faz atos, faz grandes realizações, por exemplo, de conceder 100 mil bolsas a alunos universitários no estrangeiro, e isso não repercute, porque só repercute a denúncia, né, o escândalo. Aí eu já acho mais normal, sabe? Porque o papel do jornal é esse, a verdade é que as más notícias vendem, né? E o governo já tem a máquina dela de propaganda para falar das coisas boas, eles gastam muito em propaganda, todos os governos, infelizmente, gastam muito em propaganda, e os jornais, eu acho que fazem bem em denunciar. Não sou contra nenhum tipo de marcha, não acho que elas sejam manipuladas, as pessoas vão para as ruas porque querem, as ruas pertencem ao povo, não sou eu que vou dizer que elas não vão às ruas contra a corrupção. Vão às ruas não só contra a corrupção, vão às ruas contra um monte de coisas. Eu sei, mas o que está havendo é um certo abuso, né, no trato do problema. Porque existem outros problemas cruciais, né? A questão do salário, a questão do analfabetismo no Brasil, e só que isso é empanado. Eu acho que tem várias bandeiras, a mídia tem dado destaque só à corrupção, isso eu acho maniqueísmo, mas a luta contra a corrupção é uma das bandeiras, precisa ter outras, mas eles têm o direito de... Não, eu digo o seguinte, se manifestar. Tem gente que fala, inclusive, que é um clima parecido com o de antes do golpe de 64, da Marcha de Deus contra a Família. Eu, pessoalmente, não tenho medo, não temo as marchas. Não, eu sei, mas não é isso. O problema é que as pessoas, elas só têm o tal do pensamento único, né? Uma pessoa que não tem a obrigação de ler, de estudar, de pesquisar, ela vai receber aquela informação na sua casa, vindo da televisão, só de um lado, né? Então, a impressão que se tem normalmente é de que só existe escândalo, que não se constrói nada, né? Que o país está cada dia pior, só tem corrupto, porque a imprensa só trata desse problema. Enquanto poderia, né, levantar debates, suscitar debates sobre a questão, por exemplo, né, da educação no Brasil, que nunca consegue demarrar a educação no Brasil, né? A gente vê outros países, a própria Argentina está lançando agora um satélite.
A Coreia, né? A situação da indústria da Coreia, que está competindo agora com os japoneses, chegando até a superar, né? A gente vê aquela Samsung superar a própria Sony. A gente vê nas lojas do Brasil, a Samsung vende mais do que a própria Sony. Então, por quê? Porque isso foi um esforço educacional grande, o país foi todo mobilizado, enquanto isso no Brasil só se trata da corrupção, quando a corrupção nunca se resolve. Eu acho que tinham que ter outros temas a serem tratados, né? Outro dia eu comentei no Twitter que gostaria de ver escolas semi-integrais e integrais no Brasil, e fui surpreendida por uma secretária do Ministério da Educação dizendo que esse projeto já existe em curso, já existem algumas escolas já trabalhando públicas no sistema integral, e que até 2014 vão ter mais de 60 mil escolas. Esse tipo de notícia de fato não chega nos jornais. Então, Sinara, você falou em redes sociais, né? O que é, na sua opinião, o que são essas e o que pode levar a essa interação das redes sociais? Eu acho que, primeiro, é uma maneira é como se fosse um clipping de notícias multiplicado por milhões, né? Você coloca uma notícia que às vezes saiu num jornal só e que só o leitor daquele jornal vai ver, você multiplica essa notícia por milhões através da rede. Eu vejo isso com os meus artigos, né? Que eu coloco sempre, quando eles estão online na revista, eu coloco no Twitter e no Facebook. E daí o efeito multiplicador é incrível. As pessoas começam a compartilhar no Facebook e retweetar e mandar para outras, e você recebe um retorno incrível. Uma colega minha na revista contou outro dia que ela também escreve artigos, e sai uma foto dela pequenininha no artigo, e foi parada na rua por uma cantora até conhecida e falou assim: nossa, adorei um artigo que você conheceu. Ela foi reconhecida na rua por um artigo que ela escreveu na revista, que essa moça leu online e foi reconhecida por aquela foto pequenininha. É incrível. Eu acho que as redes sociais têm um papel que ninguém pode prever. Eu acho, ao contrário do que foi publicado num artigo, que a revolução não vai ser tuitada, eu acho que a revolução vai ser tuitada, sim. Pois é. Na Inglaterra, eles chegaram até a ameaçar, não sei se chegaram a cumprir essa ameaça, de também censurar as redes sociais, né? Censurar o telefone, as mensagens, isso, porque sim, aquilo estava sendo motivo, né, para agregar protestos contra o governo, né? Pois é, isso sim é controle, isso sim é censura, né? Eu acho que não tem como censurar, é impossível. É impossível. E cada vez mais os governos que se cuidem, porque cada vez mais as convocações vão vir pelas redes sociais. E até teve alguém que criou um termo socialismo de BlackBerry. Eu acho muito divertido, porque ao invés de você distribuir panfletos na porta das fábricas, hoje em dia você manda torpedos. Então, eu vejo que você é uma entusiasta também da internet, Sinara, e você vê qual é o futuro que você vê aqui dessa informação chegando no celular, né? Hoje o celular se transformou num computador, não diria nem micro, um computador tão pequenininho assim que você pode fazer tudo no próprio, a não ser escrever textos. O que você ainda espera da internet? Eu ainda quero ver as pessoas lendo mais. Ainda quero ver as pessoas lendo mais. Não importa que seja na internet ou no papel, para mim. Eu quero ver as pessoas lendo mais. Lendo mais para se instruírem, né? Porque realmente há uma grande também alegação de que a internet está emburrecendo certas pessoas, porque as pessoas começam a escrever ali e não se preocupam com a gramática, não se preocupam com os conceitos das coisas e acabam não saindo, não ficando assim alfabetizadas. Eu não sou pessimista, eu sou otimista. Eu acho que as pessoas vão ter... Eu lembro quando eu era criança que falavam assim que tinham acabado com a escola pública porque não queriam que as pessoas se informassem e não pudessem lutar contra a ditadura. Agora não tem como impedir que as pessoas se informem.
Nós entrevistamos assim a jornalista Sinara Menezes, da revista Carta Capital.